O cérebro nunca fabricou a consciência. Ele nunca foi a origem do eu. Se você pensa que tem alguém observando tudo atrás dos olhos, os casos a seguir vão te surpreender, mostrando que a consciência veio antes e o corpo veio depois. Então, toda essa historinha de um eu, de mundo físico, é pura ilusão. É uma construção, uma narrativa que chamamos de realidade. Esse vídeo está incrível e os relatos vão expandir sua mente. 1. A ilusão do eu localizado atrás dos olhos. A maior certeza que carregamos sem questionar é a impressão de que somos alguém localizado dentro do corpo, observando o mundo de um ponto fixo atrás dos olhos. Essa sensação parece tão natural que não pensamos nela, mas basta lembrar de momentos em que nossa percepção muda, por exemplo, quando você sonha, quando você acorda confuso, quando sente que não está no corpo por um instante, para perceber que essa identidade não é uma coisa sólida. Ela é algo que a mente monta e sustenta o tempo todo. O cérebro não registra o mundo como uma câmera. Ele o prediz, ele organiza e reconstrói para criar uma narrativa coerente que chamamos de realidade. O que você vê como mundo físico é uma história contada pela sua mente. E dentro dessa narrativa, ele coloca um personagem central, o eu. Preste atenção nesses relatos a seguir e o que eles revelam. Essa construção mental foi revelada de forma involuntária pelo neurocirurgião Wilder Penfield nos anos 1950. Durante cirurgias em pacientes com epilepsia, enquanto os pacientes estavam acordados e o cérebro exposto, Penfield estimulava regiões específicas do lobo temporal. Em diversas ocasiões, para sua surpresa, os pacientes relatavam a sensação imediata e absoluta de que há alguém aqui comigo. Mesmo em uma sala cirúrgica perfeitamente controlada, com iluminação constante, silêncio técnico e presença apenas da equipe médica. Não era imaginação, não era sugestão, não era memória. Era o cérebro criando uma segunda presença consciente, como se pudesse duplicar a sensação de identidade. O que esse fenômeno revela é que o eu não é um núcleo fixo, e sim uma propriedade emergente da atividade neural. A sensação de ser alguém pode ser alterada diretamente, sem que nada no ambiente mude. Décadas depois, o neurocientista Michael Persinger explorou isso através do chamado capacete de Deus, um dispositivo que aplicava pulsos eletromagnéticos fracos nos lobos temporais. Pessoas em câmaras de privação sensorial, sem usar aquelas substâncias que você sabe quais são, sem sugestões, sem instruções, relatavam a presença vívida de uma segunda presença. O cérebro desdobrava a sensação de presença, como se a percepção de eu fosse projetada para fora do corpo, às vezes interpretada como espiritual, às vezes como uma presença inteligente, às vezes como algo impossível de descrever. A mente, ao perder o limite entre autoimagem e espaço ao redor, cria um outro. Esse outro é o eu deslocado, refletido, desdobrado. Mas a evidência mais importante veio anos depois, com o neurocientista Olaf Blanke, no início dos anos 2000. Ele também estimulou uma região conhecida como junção temporoparietal. O nome é estranho, mas responsável por integrar visão, tato, equilíbrio e noção de posição corporal. Olha só, ao estimular essa área, um paciente relatou estar fora do corpo, observando a si mesmo de cima, enquanto via a sala, o médico e seu próprio corpo deitado. A experiência podia ser ligada e desligada como um interruptor, através de correntes elétricas suaves e controladas. Isso derruba a ideia de que o eu está dentro do corpo. O eu é um ponto de referência espacial criado pelo cérebro. Ele pode ser movido, ele pode ser duplicado, ele pode ser desligado. A posição do eu atrás dos olhos é uma forma de organização sensorial. É assim que o cérebro orienta a experiência. O cérebro trabalha continuamente para manter essa estabilidade. Ele junta sinais dos olhos, da pele, dos músculos, do ouvido interno, constrói um mapa e coloca o eu dentro dele. Se essa integração falha, o eu se desloca.
Se ela se desorganiza, o eu se multiplica. Se ela se dissolve, a consciência continua, mas sem localização. Isso significa que o que você chama de eu não é o centro da consciência. O eu é a interface usada pela consciência para habitar o seu corpo. Quando essa interface é desligada, a consciência não desaparece. Ela continua, sempre existindo. Ela apenas se percebe sem contorno. Entre 5% e 10% das pessoas experimentam espontaneamente deslocamentos do eu ao longo da vida, geralmente em estados limítrofes: transição do sono, trauma emocional súbito, febre alta, exaustão extrema. Não é exceção. Não é patologia. É o cérebro mostrando a estrutura por trás da experiência. O eu não é a origem da experiência. Ele é apenas a forma que aparece na tela, um desenho. A tela é a consciência. Ela continua mesmo quando a forma se desfaz. Mesmo que o desenho precise ser apagado, a tela continua existindo. Então quem eu sou? Quem eu sou? Quem é você? Quando entendemos isso, percebemos que aquilo que chamamos de quem eu sou pode não ser a origem da consciência, mas apenas o modo pelo qual a consciência se localiza para agir no mundo físico. 2. Você não é um só. O experimento que dividiu a consciência. Se a sensação de estar dentro do corpo é construída, a próxima revelação é ainda mais profunda. A sensação de ser um eu unificado também é construída. A ideia de que existe uma única consciência contínua, observando, decidindo, controlando cada ação, é, em termos neurobiológicos, uma ficção organizada. O cérebro cria unidade narrativa para estabilizar o comportamento. Mas quando sua anatomia é observada sem essa integração, a mente mostra que ela é composta de múltiplos processos autônomos, múltiplas intenções simultâneas, múltiplas perspectivas convivendo. Essa revelação veio de forma inevitável com o trabalho do neurocirurgião Roger Sperry, nos anos 1960. Para tratar epilepsias severas, Sperry realizou cirurgias que seccionavam o corpo caloso, o feixe massivo de fibras nervosas que conecta os dois hemisférios cerebrais. A cirurgia eliminava as crises, mas também removia a capacidade dos hemisférios de trocarem informações diretamente. O que surgiu não foi o silêncio, mas a multiplicidade. Duas consciências independentes passaram a existir no mesmo corpo. Os dois hemisférios, direito e esquerdo, não conseguem mais trocar informação diretamente. Cada hemisfério tem memória própria, tem percepção própria, pode tomar decisões independentes e agir sem o outro saber. Em testes controlados, quando uma imagem era apresentada ao campo visual direito, o hemisfério esquerdo, responsável pela fala, descrevia o objeto corretamente. Mas quando a imagem era apresentada ao campo visual esquerdo, o hemisfério direito percebia o objeto, sabia o que era, agia sobre ele, mas não conseguia verbalizar, pois não controla a fala. Como resultado, o corpo realizava ações intencionais que a parte verbalizada da mente não conseguia explicar. Isso gerava situações extraordinárias. Em alguns momentos, uma mão abria uma camisa, enquanto a outra fechava. Uma mão pegava um objeto, enquanto a outra empurrava de volta. Não havia conflito interno, porque não havia um eu central observando. Havia apenas dois centros de decisão, funcionando em paralelo. Em um dos experimentos mais conhecidos, perguntaram ao paciente o que ele queria ser quando crescesse. O hemisfério esquerdo respondeu verbalmente: desenhista. Enquanto isso, o hemisfério direito, utilizando blocos de letras, soletrou a frase piloto de corrida. Você já imaginou que doideira? Duas identidades, duas preferências, duas autobiografias potenciais coexistindo? Então pode-se dizer que o eu é um intérprete, não um autor. A função do hemisfério esquerdo é construir narrativa, justificar, explicar, organizar, mesmo quando não sabe o que está acontecendo. Quando o hemisfério direito fazia algo que ele não compreendia, o hemisfério esquerdo simplesmente inventava uma história coerente para dar sentido ao comportamento. O cérebro não busca verdade. O cérebro busca coerência. Ele sacrifica precisão para manter continuidade.
Isso significa que a unidade psicológica do eu é uma costura narrativa e não uma entidade fundamental. O eu não é uma fonte, ele é um efeito. A experiência de unidade é uma máscara integrada que oculta uma arquitetura mental feita de fluxos paralelos, módulos autônomos, sistemas independentes que só parecem um porque existe uma camada narrativa que cola tudo. Quando essa camada cai, a mente aparece como ela é, múltipla. Como quando você dirige e percebe que já percorreu vários quilômetros sem lembrar do trajeto. Uma parte da mente estava conduzindo o carro, enquanto outra estava imersa em pensamentos. Duas correntes funcionando ao mesmo tempo, mas narradas como se fossem uma só, mostrando que a mente pode se dividir, multiplicar e operar simultaneamente sem perder a consciência. A consciência continua presente ali, mas o eu deixa de ser o centro. Então, eu te digo, a consciência não precisa de unidade para existir. A unidade é apenas o modo da consciência agrupar percepção para operar no corpo. É uma estratégia. O eu é a forma como a consciência se organiza no corpo. A consciência é o campo. O eu é um ponto dentro dela. É um modelo espacial e narrativo através do qual a percepção se estabiliza. A consciência não está localizada no eu. O eu está localizado dentro da consciência. 3. Se o você some, por que a consciência continua? Vimos que o eu pode ser deslocado, duplo e dividido. Então chegamos a outro ponto. O eu pode desaparecer. Ele desaparece e a consciência continua. Como uma presença mais vasta, sem contorno, sem ponto de observação fixo, sem fronteira. E a substância que mais claramente revela essa fronteira é a DMT. Diferente de qualquer outra molécula psicoativa, a DMT não apenas altera a percepção, ela substitui completamente o modo como a realidade é organizada. Em segundos, ela transporta a consciência para ambientes que parecem estruturados, consistentes, com arquitetura, movimento, perspectiva, profundidade, geometria e presença. Esses ambientes não se sentem imaginados, eles se sentem descobertos. Durante a década de 1990, o psiquiatra Rick Strassman, na Universidade do Novo México, conduziu o primeiro estudo clínico rigoroso com DMT em humanos em um ambiente controlado. Seus voluntários, acordados, lúcidos e monitorados, não descreveram alucinações caóticas ou distorcidas. Eles descreveram mundos inteiros, ambientes com leis próprias, estruturas geométricas que pareciam vivas e, talvez o mais inquietante, entidades que pareciam conscientes, presenças inteligentes, interativas e, sobretudo, cientes da presença da pessoa. Muitos descreviam esses seres como elfos máquina, figuras cristalinas capazes de transmitir informação não por palavras, mas por padrões de luz, cor, geometria e sensação simultânea. Essas descrições não foram isoladas. Elas se repetiram entre voluntários que não se conheciam, nunca se viram na vida, não tinham contato e não tinham referência simbólica compartilhada. Quando diferentes pessoas descrevem as mesmas estruturas fenomenológicas sob condições controladas, aí já não dá para dizer que são invenções aleatórias do cérebro. Durante a administração da DMT, neuroimagem funcional revelou algo decisivo. A DMT não aumenta a atividade cerebral. Ela desliga a rede de modo padrão, o sistema responsável por manter a sensação de eu, organizar memória autobiográfica, criar narrativa e sustentar a integração da identidade. Quando essa rede é desligada, sabe o que acontece? O eu se dissolve, desaparece, e a consciência permanece, mas agora sem um centro. Aí vem a resposta daquela pergunta. A consciência é um produto do cérebro? E a resposta é não. O cérebro não fabrica consciência. Ele a sintoniza, como um rádio encontra um sinal. Isso altera completamente a compreensão materialista tradicional da mente. Em vez de o cérebro criar experiência, ele filtra experiência. Ele reduz a consciência para uma forma operável no corpo.
Essa é a teoria do cérebro como filtro, presente em William James, Henri Bergson e Aldous Huxley, mas agora investigada experimentalmente. Se o cérebro é um filtro, então os estados alterados, como DMT, experiências fora do corpo, sonhos lúcidos e experiências de quase morte, não são ilusões. São reduções da filtragem. Não é a consciência que está exagerada. É o eu que está silenciado. O eu está desligado. Nessas experiências, o limite entre observador e observado desaparece. Não há uma localização. Não há centro. Não há história. Há apenas percepção direta de ser. E é por isso que pessoas nessas experiências descrevem algo que se repete independentemente de cultura, língua ou crença. Um campo de presença amorosa, não emocional, mas estrutural, onde não há separação entre aquilo que percebe e aquilo que é percebido. Ela é a experiência da consciência sem o eu narrativo. A consciência não está criando imagens. Talvez ela esteja apenas percebendo algo que normalmente fica fora do nosso alcance. Não significa que todas as experiências são verdadeiras no sentido objetivo, mas significa que a premissa de que o eu é a consciência é falsa. Quando o eu é desligado e desaparece, o que permanece intocável é a consciência. 4. Quando o corpo para, só há consciência. Então chegamos ao experimento natural mais decisivo de todos. O momento em que o cérebro para. É quando o coração cessa, o sangue não circula, o oxigênio não é levado aos neurônios e a atividade elétrica do cérebro cai para zero. Se a consciência fosse um produto do cérebro, ela deveria desaparecer imediatamente quando a atividade neural desaparece, não é mesmo? Mas não é isso que acontece. Preste atenção nesse caso. O caso mais rigorosamente documentado é o de Pam Reynolds, em 1991, durante um procedimento chamado parada cardíaca hipotérmica, no qual o corpo é resfriado e o sangue é drenado do cérebro para permitir a reparação de um aneurisma na base craniana. Durante esse período, Pam estava clinicamente sem vida. Olhos fechados e cobertos, ouvidos bloqueados por cliques auditivos destinados a monitorar a atividade cerebral, ausência total de fluxo sanguíneo para o cérebro e EEG em linha reta. Não havia percepção visual, não havia percepção auditiva, não havia atividade neural. Mas ela viveu, ela voltou, se recuperou e relatou tudo com detalhes. Ao despertar, Pam descreveu observar a cirurgia de cima da mesa, vendo seu próprio corpo, a equipe médica posicionada ao redor e detalhes específicos impossíveis de deduzir, o formato do instrumento utilizados, diálogos trocados entre cirurgiões, o momento exato em que foi percebido que a artéria femoral era fina demais para o procedimento. Esses detalhes só ocorreram enquanto o cérebro estava inativo. Não havia memória possível. Não havia percepção possível. Isso significa que a consciência não estava localizada no cérebro naquele momento. Ela estava em operação fora do corpo. O neurocirurgião responsável, Robert Spatzler, declarou mais tarde que essas informações não estavam disponíveis a nenhum sentido e não poderiam ter sido lembradas por antecipação ou sugestão, porque os instrumentos estavam embalados e cobertos até o momento em que o cérebro já estava inativado. A consciência não cessou. Ela mudou de posição. Isso foi assustador e, ao mesmo tempo, extraordinário. Outro caso, o de Anita Moorjani, demonstra outro aspecto dessa transição. Ela estava em estágio terminal de linfoma, órgãos falhando. Durante o colapso fisiológico, ela relata experimentar um estado expansivo, sem corpo, sem identidade, onde não havia pensamento, mas compreensão direta. Nesse estado, ela percebeu que poderia retornar ao corpo e que, se o fizesse, o corpo se recuperaria. Seu retorno foi seguido de regressão completa do câncer, algo considerado impossível dentro da medicina convencional. A explicação não está na cura espontânea, mas no fato de que a consciência não estava restrita ao corpo durante o processo. Se ela estava percebendo de fora, então o corpo não é o limite. Há muito mais fora dele. O cardiologista Pim van Lommel conduziu
o maior estudo prospectivo sobre experiências de quase morte durante paradas cardíacas, acompanhando 344 pacientes. Cerca de 18% relataram experiências lúcidas durante a morte clínica. E mais importante, muitos desses relatos continham percepções verificáveis, como descrições precisas de procedimentos médicos, instrumentos e conversas ocorridas enquanto o cérebro estava sem atividade elétrica. Ou seja, enquanto não havia cérebro funcional, a consciência reinava. O que chamamos de quase morte pode estar mais próximo de um amor e compreensão infinitos. O cérebro não é o criador da consciência. Ele é o limitador da consciência. Ele reduz o campo para uma caixinha tão pequena que chamamos de eu. Quando o cérebro cessa, o filtro desliga e a consciência retorna ao campo mais amplo, não linear, não local, sem centro e sem borda. O corpo está dentro da consciência. Você, meu querido, minha querida, nunca esteve atrás dos olhos. Você sempre esteve no campo inteiro. Obrigado por assistir.